Alô? Alô? Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 25 de abril de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1910, 5 páginas, 33 logias e 7 máximas. O tema é paradireitologia. A especialidade é a cosmoeticologia. Esse tema tão avançado foi pesquisado profundamente pelo professor Jaime Pereira. Eles estavam tentando ver se ele vai falar pelo Skype. Será que vai dar? Pois é, mas está funcionando? Ok? Então, qualquer coisa, o professor Jaime pode responder a vocês. Ele está cheio de vida, não é? Agora, definologia. A paradireitologia é a ciência aplicada ao estudo e à pesquisa do paradireito e do paradever, fundamentando, através da autolucidez e do autodiscernimento, a conduta multidimensional cosmoética da consciência e a implantação teática de neociências e neorrealidades avançadas, entre as quais o Estado Mundial, a parapoliticologia, a paradiplomaciologia e a holofilosofia. O holopensene grupal paradireitológico. O paradireito, o paradever e a holofilosofia aplicados na intrafisicalidade. A autoconscientização parapolítica, a satisfação no cumprimento do paradever, a qualificação da conduta humana, o exercício da liberdade de expressão, a paraeducação no rumo da assistenciologia, a dinâmica parapsíquica aplicada à paradireitologia, as reuniões do grupo de estudos do paradireito na Unicim, a meta evolutiva de autolucidez, autodiscernimento e autocosmoeticidade, o esforço máximo rumo à serenologia, a autoconscientização multidimensional. Agora eu vou ler aqui ainda alguma coisa do detalhismo. O voluntariado na Unicim enquanto protótipo da implantação do Estado Mundial. O voluntariado na Cognops, em Foz do Iguaçu, compondo balão de ensaio parapolítico de convivialidade harmônica. A parajurisdição universal permeando a intrafisicologia. O fluxo da paradireitologia tem por objetivo, entre outros, incentivar a conduta diferenciada cosmoética e permear todos os aspectos da atividade humana por meio dos princípios conscienciológicos. Então, ele dá 5 tipos aqui no neopatamar, lá na divisão da argumentologia. E nas modificações ele mostra ainda 10 exemplos do processo, que a paradireitologia propicia a reciclagem na atual realidade planetária, desfiguradora da dignidade humana, ainda não modificada pelo direito. Então, a paradireitologia entra aí. Ele dá 10 exemplos interessantes. Muito interessante isso aqui para ver com calma. Vale a pena. Agora, aqui está falando que é na ordem alfabética, mas na realidade não está. Não, mas está. Essa aqui está perfeita. Agora, nas extrapolações tem as transformações e possibilidades pela paradireitologia inimaginadas pelo direito. Então, ele dá 15 exemplos também muito interessantes em ordem alfabética. Na remissiologia, nós destacamos dos 15 verbetes indicados, 5. Amplificador da consciencialidade, alta abnegação cosmoética, iniciativa planetária pioneira, para dever e para direito. Frase enfática. A vivência da paradireitologia é indispensável no acesso a realidades complexas, por exemplo, a vivência no estado de consciência livre, ainda inconcebível no nível evolutivo atual do planeta. Você já percebeu a importância do entendimento da paradireitologia na teática da conscienciologia? Reconhece a força potencializadora do paradireito na própria evolução ou ainda o considera a realidade inacessível? Eu chamo a atenção na bibliografia que tem 3 itens para o número 2. O estado mundial cosmoético e a evolução de um conceito. É um artigo que foi escrito pelo professor João Pereira. Agora, perguntas. Tem um irmão
trabalha na Europa com aulas de luta e tenta sair do uso das drogas. Apesar de não seguir o conselho do internamento, ele está lendo seu livro Nossa Evolução e já fez o curso básico na IAC. Hoje, com suas filhas adolescentes ao seu lado, tem o ajudado a sair da depressão. Quero dar outro livro para ele. Qual o senhor indicaria? Aqui no caso, o que vocês acham? Ele que leu o Mário, Adriana, o que é? Hein? Projeção da consciência, mas talvez o ideal fosse era os 700 experimentos, né? Para a pessoa pensar, né? E direto. Né? Então, talvez o ideal é 700 experimentos. Agora, ele fez uma observação. Agradeça a sua FIEX porque essas mudanças ocorreram depois que colocamos seu nome na sua TENET. Não, isso aí você tem que agradecer os amparadores deles lá. É os seus. Pois é, pode ver por aí, né? Manda o endereço dele para cá, que eles mandam depois os 700 para ele. É um caso de pensar. Porque o processo todo, o irmão dele trabalha na Europa. Né? Ele tem que mandar para ele mandar para o irmão. Agora aqui outro. Considero que seria saudável o grupo da Conscienciologia e colaboradores, pretendentes à docência e afins, vivenciassem a consciência-terapia para o ingresso a TARES. Qual a sua opinião? Não, a minha opinião é mais abrangente. Eu acho que todo mundo devia ser evoluciente e participar da consciência-terapia para saber como é que funciona e dar uma dica a si mesmo como é que a consciência-terapia funciona em você. Então, não é só aqueles que são da docência, não, é todo mundo. Isso é a minha opinião. Já desde que nós criamos a consciência-terapia que eu falo isso. Agora, outro. Penso que quando estamos lúcidos de nossa PROEX, sabendo exatamente o que fazer e por que fazer, tiramos de letra as autossuperações por termos como prioridade o complexo. Mas, para isso, precisamos saber dos trafores, e principalmente o mega trafor. Tem dificuldade de identificá-los. Onde acho uma lista de trafores e trafares para me ajudar na autopesquisa? Obrigado e até o Congresso de Intermissivista. Escuta, onde é que ele poderia falar mais, que a gente poderia falar mais de trafores e trafares? O ideal seria na Conce. Fala aí para nós quando é que tem alguma coisa aí. Não, é de fora. Isso aí Bom, a gente tem na Conce o estudo da conscienciometria, que a gente estuda justamente trafores, trafares e trafais. A gente tem algum material, se você quiser, que a gente pode te mandar, já que você não mora aqui em Foz do Iguaçu. E o estudo do conscienciograma, que vai ser um estudo mais completo para você chegar a algum tipo de lista de trafores, trafares e trafais. Mas qualquer dúvida ou algum material didático, manda um e-mail para cá, com o seu contato, para a gente poder mandar algum material para você. O site da Conscius é www.conscius.org.br. Agora, os animais têm karma? Como funciona o processo evolutivo para eles? Olha, existe o processo, inclusive o grupo karma deles é muito forte. Agora, tem quem cuida disso, que eu acho que é tudo na base já de nível de evoluciólogo, que eles chamam no orientalismo de devas. Agora, outro. Gostaria de saber se existem cidades espirituais ao modo de nosso lar. Se existe, todos nós iremos para lá? Essa é uma boa piada. O caso todo é assim, não, mas a intenção está sendo ótima. O caso todo é o seguinte, existem as comunex extrafísicas de todo tipo. Agora, muita gente ainda está numa comunex que é maior do que as outras. E ela é bem assim, espalhada, espraiada. O nome que a gente dá é baratrosfera. Mas, você sabe, tudo é possível. A turma que está estudando aqui, que está chegando no complexo, todo mundo vai primeiro vai dar esbarrar num lugar chamado interlúdio, para ver o que tem, que já estão fazendo lá a recepção do povo. Você sabe que já dessomou gente nossa aqui, meus amigos aqui, fora daqui, mas que passou lá, né?
Eu encontrei com eles depois. Toda vez que recebo presente de minha sogra ou de minha cunhada, faço a psicometria e sinto um pinicar angustiante pelo corpo, principalmente nas pernas e braços. Essa sinalética pode ser sinal só de energias da pessoa que deu o presente, ou pode ser algum trabalho de macumba. De que forma poderia distinguir? Olha, vai o urubu observando e vê todos os dados. Tanto uma coisa quanto outra pode ser, e as duas coisas também juntas podem ser. Outra, meu marido fez curso no IPC há 2 meses. Eu participo do movimento da consciência Supra Una, mestre Germain, há 3 anos. Desde o início do curso dele no IPC e das suas práticas de EV, nossa vida se transformou. Começamos a brigar muito e até mesmo comecei a incorporar coisas ruins dentro de casa, até machucá-lo. Isso está nos prejudicando muito. O que o senhor pode me dizer e nos ajudar? Olha, é muito estranho tudo isso. Como é que esse seu negócio lá do mestre Saint-Germain, lá você sabe que esse negócio dessas iniciações tem de tudo, né? Se de ver o guia cego, às vezes, não está querendo que entre nenhuma ideia racional da conscienciologia em casa. Ela falou que ela mesma chegou até a machucar o homem. Quer dizer, o negócio pode ser o Saint-Germain, não está nada sem, não está nada santo. O negócio está um buraco, está danado. Olha isso aí, o que você faz? Agora, ó, fala com o seu excelentíssimo maridinho para usar as energias e fazer um arco voltaico em você. Vocês não acham que essa é? Agora, gente, eu queria falar para vocês 40 manobras. O curso que está se desenrolando, ele já acabou? Acabou ontem. É o professor Mário que está aqui, os alunos foram 84 presentes, a equipe de 13 pessoas, total de participantes de 97. Perfil dos alunos, países de Angola, Bélgica, Portugal e do Brasil. Gênero, feminino, 57%, masculino, 43%. Primeira vez, 11 pessoas. Alunos tenepsistas, 33, equivalente a 1/3, 34% do povo. O próximo curso vai ser no dia 26 a 29 de dezembro, aqui em Foz, né? Em Foz. Agora, ó. Hein? Você quer que eu fale demais aí? É isso? Energometria. Identifica o perfil parapsíquico, sem pré-requisito. 28 a 29 de maio, auditório do discernimento. Esse aqui é o quente, próximo, não é isso? Mais imediato. Agora, ó, quero dizer para vocês que há um encontro parapsíquico quinzenal no dia 3 de maio no discernimento. Tem as 40 manobras no Rio de Janeiro, do dia 7 e 8, e depois 22 e 21 de maio. E depois, 40 manobras energéticas em Foz do Iguaçu, 26 a 29 de dezembro, que a gente falou aqui. E depois, energometria, que é esse aqui, que é de 28 a 29 de maio. Eu quero lembrar que o mês de maio é o próximo, e que hoje é dia 25. Faltam só 5 dias para terminar esse mês. Agora, ó, o primeiro Congresso Internacional de Verponologia. Tem aqui um cartaz que está o máximo, essa ilustração, está o máximo. Gostei demais da ilustração, uma coisa das mais raras que tem. Apareceu ilustração de designer boa. Essa aqui é perfeita. Marque na sua agenda, 14 a 16 de outubro. Então está lá, agenda 14, verponologia, tudo escrito bonitinho. Está muito bem feito isso aqui. Parabéns para quem fez esse cartazete aqui. Parabéns, foi o máximo. De modo, minha gente, que vamos trabalhar com isso. Agora, esse da energometria, seria bom para vocês aparecerem. Os principais tops são força presencial, parapsiquismo no cotidiano, atos anti-parapsiquismo e sensibilidade parapsíquica. É no auditório do discernimento. Quem é que está com o microfone agora? Vocês podem falar. Sobre a paradireitologia, aqui
não tem muita coisa nesse verbete para a gente ver, não. Eu vou passar a dinâmica para a psique aplicada para a direitologia, que está na fatologia, eu vou passar para a fatologia. Fica mais adequado. É o que eu vi aqui de mais sério, mas está tudo bem, tudo sério. Agora, onde é que está nosso povo aí dos advogados, dos causídicos, dos jurisconsultos? Tem você e quem mais aí? Eu não estou vendo. Ah, tem ali, o César. Quem? Ah, é? Pois é, nós esperamos aí que vocês vão falar, põe a boca no trombone. A gente só pode falar depois. Só depois. Eu, como Rábula, só posso falar depois também. Tá certo? Me chamou. Alô? Me chamou a atenção aqui na feminologia, professor Jaime, na penúltima linha, o senhor colocar a serenona aragonesa. Eu não tive presente aqui no último mês, não sei se é uma nova verpom, ou se é isso mesmo, ou tem alguma coisa a ser corrigida. Eu queria saber se a aragonesa é serenona, eu queria me atualizar em relação a isso. Professor Jaime, está me ouvindo? Eu não entendi a pergunta. Fale bem devagar, por favor. Professor Jaime, a minha pergunta é na penúltima linha de feminologia, o senhor colocou a aragonesa como sendo serenona. Eu gostaria de confirmar se é isso mesmo. Conseguiu escutar, professor Jaime? Sim, sim. Ok. Sim. Então, é isso mesmo? A aragonesa ela é serenona? Eu queria me atualizar em relação a isso. Eu percebi, dei uma lida rápida no meu trabalho ontem à noite, porque ontem à noite é que eu fiquei sabendo que hoje eu teria que falar. E verifiquei que talvez os que fizeram a revisão tiraram algumas coisas e colocaram outras coisas. E esta eu não me lembro de ter colocado. Esta. Ah, sim. Mas eu teria que recorrer ao professor Valdo se ela é ou não é serenona. Ao que consta, eu não sei. Eu tiro. Ok. O que mais você tem que falar que a gente está da hora? Vocês têm que lembrar que o professor Jaime está em Manaus. Isso. Professor Jaime, eu verifiquei também que o senhor não colocou nenhum paradoxo, né? Nem paradoxologia. Ficou em branco essa parte de detalhismo. E você tem algum paradoxo? Pois é, aí por exemplo, tem uma sugestão do paradoxo. A gente vê muito no direito hoje surgirem novas linhas de direito. E cada uma querendo trazer para si como se fosse o máximo, né, dentro do direito hoje. E então eu acho que valeria a pena colocar algum tipo de observação de que o direito intrafísico, por mais avançado que seja, ou se diga avançado, ele ainda está muito longe do para-direito. É isso que a gente observa. E eu queria dar essa sugestão, ou colocar em paradoxologia ou em outro lugar, que seria uma vacina para o pessoal entender que o para-direito está bem além do direito intrafísico comum, por mais avançado que o pessoal fale. Porque hoje em dia é muito comum você ouvir falar em bioética, teoria geral do direito, novas correntes do direito, e parece que tudo está bem longe ainda do para-direito hoje. Sim. Está me perguntando, né? Você está sugerindo, Isso. César? O César, no meu trabalho, sobretudo em outros trabalhos, eu tenho dito que o para-direito está longe do direito. E nós estamos longe do para-direito.
O para-direito seria, a meu ver, isso é ideia minha, e ninguém precisa aceitar, o para-direito, ele só se realizará na medida em que nós chegarmos à desperticidade. Ele não é um para-direito para começar agora, é um para-direito para mais tarde. Ele vai ser exatamente o elemento de melhor fundamentação do Estado do Perdão. Então, eu agradeço a sua sugestão e espero que haja alguma modificação nesse sentido. Tá bom. Professor Jaime, na página 63, no item efeitologia, o senhor poderia comentar, o senhor coloca o efeito catalisador do estudo dos paraconstructos avançados? Qual é a página? Página 63. 3. 63. 63. No item efeitologia. Efeitologia. Sim, o que é que tem? O senhor pode ampliar mais esses efeitos catalisadores, o efeito catalisador do estudo dos paraconstructos avançados? Eu não estou entendendo a sua pergunta, por favor. É muito complicado escutar aqui a 5.000 quilômetros de distância. Sobre a efeitologia, o que o senhor pode ampliar mais? Eu entendo que o para-direito é um catalisador do estudo dos paraconstructos avançados. Agora, nós teríamos que discutir paraconstructo, nós teríamos que discutir várias outras coisas. Eu confesso a você que, assim, de repente, e sem ter lido o trabalho muito profundamente, eu não posso lhe dar outras explicações. Eu sou mais, eu me preocupei mais em falar do para-direito, propriamente dito. Mas eu agradeço a sua pergunta. Então, mas na sua experiência, o que o estudo do para-direito lhe ajudou em termos de catalisador? Qual foi o efeito catalisador que o estudo do para-direito lhe proporcionou? Olha, o para-direito, para mim, ele está influenciando o ser humano no sentido da é papel demais. No sentido da qualificação da conduta humana, no sentido da conduta humana, no sentido da conduta diferenciada. Eu me apego muito a essa situação da conduta diferenciada, porque na conduta diferenciada, pelo para-direito, a conduta diferenciada vai levar à nobreza de objetivos, quer dizer, nós vamos transformar objetivos de rotinas para realidades maiores. E essa nobreza dos objetivos que está aí dentro do trabalho vai levar à intencionalidade, os dois grandes poderes do ser humano, a intencionalidade e a vontade inarredável. E a vontade e a intencionalidade vão levar à automotivação consciencial. Eu me lembro que quando cheguei de volta de Foz do Iguaçu para Manaus, eu passei muito tempo com grande dificuldade de me ligar novamente à automotivação consciencial. Eu olhava para os meus trabalhos, olhava para os livros não terminados, olhava para o monte de papéis que estavam já prontos para serem encapados, etc. E não tinha
motivação. E, de repente, eu comecei a insistir na motivação. Eu li algum trabalho sobre paradireito, entrei na automotivação consciencial e comecei a trabalhar. Eu passei muito tempo sem trabalhar, como se eu estivesse me preparando para morrer e não para trabalhar, para continuar os livros. De modo que o paradireito, ao meu ver, ele nos leva à conduta diferenciada, e eu me lembro que houve alguma reclamação em relação a eu falar de conduta diferenciada. A conduta diferenciada, para mim, é aquela conduta em que eu saio da rotina do dia a dia. É aquela conduta que me eleva cada vez mais, que me faz evoluir e que me faz mudar os objetivos da minha vida e que estabelece tudo através da intencionalidade e da vontade. E vai até a automotivação consciencial e começa a trabalhar no sentido máximo possível. E aproxima, e tudo isso aproxima do amparo de função. Quer dizer, você vê que o que eu vejo de paradireito é algo muito importante que nós teríamos que ficar bem atentos. O paradireito não é um objeto, o paradireito não é um intrafísico. Daí a palavra paradireito. Ele é real no extrafísico. E aqui ele pode ser virtual, como tudo aqui é virtual. E por isso nós usamos muito a palavra paradireito, a palavra cosmoética, falamos isso com muita facilidade, mas não vivenciamos isso com muita facilidade. E a minha preocupação é nós vivenciarmos o paradireito de modo tal que nós possamos realmente encontrar novas situações e chegar a novos patamares. Eu posso não estar respondendo a sua pergunta, mas me desculpem, porque eu escrevi isto com alguns amigos, escrevi isto há mais de um ano e não tinha lido, porque quando chegou aqui a revisão, eu fiquei um pouco sem vontade de levar adiante. A professora Dulce é que me orientou um pouco, é que me insistiu muito comigo, e eu agradeço muito a ela. E eu, finalmente, estou aqui tentando responder a vocês. Agora, eu gostaria de estar fazendo uma palestra de uma forma muito mais fácil do que essa que está aqui com esse sistema, né? Que é complicado, viu? Isso garanto que é complicado. Quando eu vejo o professor Valdo falando ali, eu me lembro quando ele dizia que os amparadores não nos veem exatamente como nós somos. Eles têm dificuldade de nos ver, salvo engano, evidentemente. E eu olho para o professor Valdo, não consigo vê-lo como ele é, mas ver a forma como ele está se apresentando ali. E certamente vocês estão me vendo desta forma. De modo que é muito trabalhoso isso que vocês, esse castigo que vocês me deram hoje, de fazer esse trabalho assim, quase que em cima da hora, e eu estou aqui. De modo que eu peço desculpas a vocês por não poder dizer melhor coisas para vocês. Mas pergunte algumas coisas mais simples, quem sabe se eu posso... Olha, sobre a conduta diferenciada que ele está falando, é o caminho da paraetologia. Se você pensar nisso, você vai ver o paradireito caminhando. Caminho da paraetologia. É a conduta diferenciada que ele está insistindo. Tá certo. Está correto. Então, professor Jaime, o senhor respondeu muito bem, tá? Bem esclarecido. Tá? Obrigada. Tá, obrigado a você. Professor Jaime, eu não sou do direito, mas vou furar a fila então, se não tiver ninguém antes. O senhor pode falar um pouco aqui na página 63, em elencologia, o senhor começa dizendo, a consim paradireitóloga. O senhor pode falar quais são as qualidades da consim paradireitóloga?
A consciência paradireitóloga. Quais são as características e as qualidades? A consciência vivenciadora do paradireito, do paradever, a consciência cosmética. É que nós, na Conscienciologia, a gente aprende um pouco a colocar os adjetivos e a criar os termos para encaixar muito mais, mas de repente nós podemos modificar esses conceitos que a gente faz ali, não propriamente conceito, esses termos, essas expressões que a gente usa. A consciência paradireitóloga é aquela consciência que vivencia o paradireito, que tem uma noção maior de paradireito, que tem está chegando perto da dispersidade. Ela está percebendo melhor o paradireito, então ela está vivenciando esse paradireito, assim como o paradireitólogo também, né? De modo que eu penso que está claro e fica fácil de entender. Agora, é interessante que a paradireitologia, a consciência paradireitóloga. Quer dizer, nós temos um privilégio aqui no intrafísico de conhecer um pouco do paradireito, de até pensarmos em chegar a uma paradireitologia. Mas a consciência, no extrafísico, ela certamente tem uma noção muito melhor do que a nossa, muito mais profunda, muito mais elevada. E é para lá que nós vamos. Um dia, certamente, nós vamos chegar lá também para poder voltar depois com um melhor conhecimento de paradireito. Obrigado. Boa tarde, professor Jaime. Eu gostaria que o senhor fizesse aqui na página 62, em fatologia, no princípio da sexta linha, o antídoto da alienação. O senhor, por gentileza, poderia explanar, dar uma visão mais panorâmica a respeito desse tópico, por gentileza? Exercício. Existe um papo conversado no Skype. Ele está cantando. Na patologia? Na patologia, você diz, Na sexta linha, patologia, o início, o antídoto da alienação. Por favor, poderia explanar? Expandir mais essa ideia. Expandir mais essa ideia. Você quer sobre a liberdade de expressão, é isso? Não, antídoto da alienação. A potencialização. A alienação. O antídoto da alienação. Sim. Isso. O antídoto da alienação. O paradireito, quando se vivencia o paradireito, por pouco que seja, certamente ele vai desenvolver dentro de nós a superação das coisas e não a alienação das coisas. O antídoto da alienação, ele é um dos remédios contra a alienação, porque ele é da motivação, porque ele é do crescimento. É exatamente esse tópico que está aí, é o último da primeira página. Para mim é muito importante. Tudo isso que está aqui dentro é que eu considero, quando eu considero o que se pode aprender de paradireito e eu considero o que o paradireito faz a partir já do intrafísico para o extrafísico, que está nesse tópico. Considero o máximo possível que eu pude fazer. Então, esse antídoto significa que quando você está ligado ao paradireito, quando você está atuando o paradireito, você não está se alienando em modo algum. Você está crescendo e você está se desenvolvendo cada vez mais e chegando a um patamar mais.
Ok, muito obrigada pela informação. Professor Jaime, boa tarde. Sim. O Lógico está falando. Oi, Lógico. Prazer em revê-lo pela internet. Na sua definição, lá na definologia, o senhor coloca que a paradireitologia ela vai ter também alguma implicação no desenvolvimento de algumas áreas, como, por exemplo, a parapoliticologia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais de como o senhor vê essa relação entre paradireitologia e parapoliticologia, a partir ali da sua definição. Na definição, no início, é? Mais para o final, na penúltima linha, o senhor fala também de Estado Mundial, parapoliticologia, paradiplomaciologia e holofilosofia. Sim. Então, eu gostaria que o senhor ampliasse a relação entre paradireitologia e parapoliticologia. Paradireitologia e parapoliticologia, é isso? Isso mesmo. E, para mim, o paradireito é um elemento fundamental do Estado Mundial. E na medida em que nós crescermos, na medida em que nós evoluirmos, nós vamos chegar ao paradireito e ao Estado Mundial. E no Estado Mundial, o que vai prevalecer é a parapoliticologia, e não essa política que nós temos no intrafísico. É a parapoliticologia, é a parapolítica. Então, o Estado Mundial, o paradireito, que é um dos impulsores para chegar ao Estado Mundial, é também o impulsor da parapoliticologia, é o impulsor da paradiplomaciologia. Eu acho que todos esses elementos, Estado Mundial, parapolítica e paradiplomacia, se nós não tivermos um aprofundamento melhor de paradireito, nós teremos dificuldade, nós vamos ter que ir e voltar até chegar a esta condição. É uma sugestão, é um ponto de vista que eu tenho e que eu pediria, por favor, não se preocupe em aceitar ou deixar de aceitar. Está claro, Lógico? Queria aproveitar, e concordo com o senhor também. Queria aproveitar e fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. A gente observa que há de uma forma geral, uma grande falta de consciência política, isso dentro da própria Cognópolis, da CCCI, mas fora também, isso é geral, né, a falta de consciência política, mas também há uma falta de consciência relativa ao paradireito, ao direito e ao paradireito. O que o senhor acha que pode ser feito para ampliar essa noção maior, ou esse senso de paradireitologia das pessoas de uma forma geral? O que poderia ser feito? Eu penso que se nós, aqui dentro mais ou menos eu falo isso, mas se nós conseguirmos aprofundar melhor o paradireito e não debater muito paradireito, eu tenho recebido recebi há um tempo atrás vários e-mails e chegava para mim. Eu colecionei todos eles para dar uma olhada para a resta e verifiquei coisas assim que não tem nada a ver com paradireito e tem coisas muito interessantes que devem ser aproveitadas. Então, seria interessante que um grupo relativamente pequeno pudesse se aprofundar no paradireito, mas um grupo que tenha condições de fazer projeção extrafísica, projeção consciencial, projeção capaz de voltar da projeção com conhecimento, ir até a interlúdio, onde se trabalha o paradireito, onde se trabalha o Estado Mundial, e ali você vai descobrir mais coisas e vai começar a aplicar no planeta Terra, no intrafísico. Porque paradireito, a palavra já está dizendo, é extrafísico. Nós não podemos trazer o direito intrafísico, que tem um grande benefício na humanidade, sem dúvida nenhuma. Não é o direito que erra, são os que utilizam o direito que erram. Então, o paradireito, ele pode nos ajudar
a melhorar o direito, ele pode nos ajudar a melhorar a nossa cosmoética, ele pode nos ajudar a crescer, ele pode nos ajudar a chegar ao Estado Mundial amanhã ou depois. De modo que eu confesso que me perdi agora. Você falou fez a pergunta? A consciência, o senso de para-direito das pessoas. Até porque a gente tem observado muito que alguns princípios básicos, como, por exemplo, direitos humanos ou direitos dos animais, as pessoas ainda têm muita dificuldade, apesar de todo esse avanço que nós temos dentro da história, o próprio século XX, que houve muito avanço nesse sentido, os direitos humanos, alguns direitos ainda são muito desrespeitados. Haja visto, por exemplo, maus tratos de animais. A gente tem aqui em Foz, por exemplo, muita gente que abandona com uma certa naturalidade cães, por exemplo. Então são princípios básicos que ainda estão muito, nós ou a sociedade de uma forma geral, ainda está muito carente dessa noção, se a gente pode dizer, do direito, principalmente então, sobretudo do para-direito. Então a minha pergunta é nesse sentido, quer dizer, o que a gente pode fazer para ampliar esse senso, esse respeito, essa noção da para-direitologia, que o senhor até aborda aqui em algum local aqui do verbete, e já começa na família, né? Então já começaria até numa relação de uma dupla evolutiva, para que realmente isso possa espraiar para um âmbito maior da sociedade. Então minha pergunta é nesse sentido, quer dizer, como aumentar ou como amplificar o senso do para-direito? Lorde, eu diria, sem ofender evidentemente ninguém, nada, mas é que eu sou um pouco exaltado na minha maneira de falar. Não leve a mal. Eu diria o seguinte: a mesma dificuldade que você percebe que existe em relação a para-direito, ou melhor, o mesmo distanciamento das pessoas em relação a para-direito, eu percebo em relação à cosmoética. Esses dois elementos, que eu considero como irmãos siameses, quer dizer, como irmãos... me falta a palavra. Os dois são muito semelhantes e os dois precisam ser mais aprofundados. Não falado, aprofundado. Não discutido, muito discutido, mas vivenciado. Então, na medida em que esses dois vão se vivenciando, aí você me pergunta, mas como é que eu vou vivenciar o para-direito se eu não sei nada de para-direito? Aí que está. Aí eu viria com outro remédio, um pouco mais rigoroso, mais difícil. Na medida em que a pessoa for atingindo a desperticidade, nesta medida, ele vai chegar plenamente no para-direito, na cosmoética e no Estado Mundial. Eu não conheço outra. Foi essa que eu aprendi, foi essa que eu vivenciei, foi essa que eu pude perceber nas minhas projeções, na minha ida oh, meu Deus. Ele não viu? Ali na cidade que está acima de vocês. Interlúdio. Hã? Interlúdio, professor Jaime. Na Interlúdio. É tão gostosa essa Interlúdio, é tão boa, é tão importante, é tão cheia de conhecimento. E interessante que eles estão trabalhando exatamente para o pessoal que está, para os privilegiados que estão em Foz. Eu já não sou mais tão privilegiado assim, porque estou a 5.000 quilômetros de distância. Mas eu vivencio muito. Pode ser fantasia. Não faz mal, a fantasia também é um atributo da consciência. Pode ser uma tolice. Pode, a tolice também faz parte do ser humano. Eu gosto muito da Interlúdio, eu gosto muito do para-direito, eu gosto muito da cosmoética. São coisas difíceis. Se fossem fáceis, nós não estaríamos aqui discutindo. E nós estamos aqui no intrafísico, se não me engano,
É exatamente para crescer, para desenvolver, para aprender, para superar, Aí vem a conduta diferenciada. Se nós sairmos da nossa rotina, se nós transformarmos os nossos objetivos, nós vamos conseguir chegar a um conhecimento melhor do paradireito. Professor Jaime. Boa tarde, Elizabeth. Tudo bem? Meus parabéns pelo verbete. Você poderia ver na página 65. 65. Teática. É assim o quê? Teática. Teática. Nesse tema. Sim. Isso. Sim. Você está falando do direito? Sim. Pode falar. Isso. Quando o senhor fala, após a desperticidade, o senhor fala assim: inspira a educação exemplar na família, confere a condição de alto nível cosmoética à escola e à universidade. No seu caso, qual foi o efeito do estudo do paradireito dentro da família? E quais seriam as orientações que você poderia repassar para nós para fazer essas otimizações? Olha, eu confesso que a sua pergunta ficou muito difícil e foi muito embaralhada. Eu vou tentar o seguinte. Você está perguntando em que o paradireito é catalisador, não, Isso. Condição do alto nível de cosmoética, a escola, a universidade, é porque exatamente o paradireito está ligado à educação. A educação é base para todos nós. E nessa medida o paradireito também ele atua de maneira bem interiorizada, bem especializada na nossa consciência, ele atua na educação. E a educação exemplar na família, sobretudo. Parece que alguém falou de família ainda há pouco. Inspira a educação exemplar na família, confere condição de alto nível cosmoético à escola e à universidade e transforma rotinas. Transformar rotinas é transformar conduta diferenciada em atividades assistenciais, visando a autossuficiência da consciência. Então, volto outra vez. Na medida em que nós aprofundarmos o paradireito, nós vamos ver o quanto é importante a modificação da educação nesse país. A educação é feita com um pouco com muita displicência. A política na educação não está boa. As universidades estão oferecendo diplomas com muita facilidade. As pessoas não conseguem aprender muita coisa na universidade. Então, eu quando estava lecionando direito romano para a Universidade Newton Lins aqui no Amazonas, foram 4 anos e várias turmas, eu dizia para eles que na prova, eu dizia para eles, olha, a prova vai ser da página tal a página tal do manual, do livro. Eles tinham o manual. Vocês estudem. Quem estudar, quem pelo menos ler, vai tirar 10. Por quê? Vocês podem trazer para a prova todos os livros que vocês quiserem, todos as cópias que vocês fizerem. Tragam tudo. Traga o Corão, traga a Bíblia, traga o jornal, traga o livro, traga o que quiser. Quem não ler esses tópicos que eu estou falando, não vai tirar nota boa. Quem ler 3 vezes, pelo menos, vai tirar uma nota boa. Por quê?
Porque os alunos na universidade, em geral, eles só estudam no dia em que eles fazem a prova. Então, se eles lessem, eles iriam abrir o livro no lugar certo para responder o que eu estava perguntando. Eu fazia perguntas. Eu fazia as perguntas e dava para eles. Eles iriam achar. Havia pessoas que em 20 minutos terminava a prova, iam embora e tiravam 10. E havia pessoas que ficavam 2 horas procurando a matéria. Quer dizer, não leu, não estudou, não aprendeu. Este amanhã depois sai e vai para lá dizer que é um advogado, vai para lá dizer que é um médico, vai para lá dizer que ele... Então nós temos que melhorar a universidade, nós temos que transformar a escola, nós temos que transformar a educação, nós temos que ajudar, e sobretudo a Conscienciologia, os que trabalham na Conscienciologia, vocês que são professores aí, sabem muito bem a diferença que houve em Foz do Iguaçu de vocês trabalharem nas faculdades. Isso é conduta diferenciada. Vocês estão criando uma conduta diferenciada, sem violência nenhuma. Nas faculdades, isso é para direito, minha gente. Você está praticando para direito. Quando você leva essa nova realidade de maneira mansa, de maneira simples, sem violência, sem imposição, vocês estão ensinando diferentemente dos outros, as mesmas coisas que os outros ensinam de uma forma diferente de vocês. Isso aí é para direito. Então, o para direito, quem me fez a pergunta, eu diria o seguinte: o para direito, ele insufla, ele nos leva para a conduta diferenciada. Então, deixe de lado o para direito e comece a mudar a sua conduta. Aí você está dentro do para direito. É aquilo que o professor Paulo fez ao escrever do direito, lá no livro dele, agora não dá. Quando ele diz que os advogados que trabalham com pessoas necessitadas, etc., eles vão chegar a trabalhar com o para-direito. E eu fiquei muito feliz, porque eu estava muito intrigado de ter sido advogado, embora eu tenha trabalhado de graça como advogado, devido à Defensoria Pública. Mas eu estava assim meio... Por que fui estudar direito? E quando eu li isto, que aqueles que se dedicaram às pessoas carentes, às pessoas necessitadas, às pessoas que não tinham condições, eles estavam entrando no para-direito. Eu disse, então eu fiz para-direito. Eu cheguei até a criar a Defensoria Pública, que agora está fazendo um novo concurso para botar mais de 100 pessoas a trabalhar nessa região aqui, que é uma região tão grande e tão necessitada. De modo que eu penso, não pense tanto no para-direito, pense mais na sua conduta, na revolução, na sua modificação de vida, na sua vida diferente. E aí o professor Valdo fala quem faz CENEPS não pode julgar mal, quem faz CENEPS não pode falar mal das pessoas, nem julgar. Isso é mudança isso é para direito. A CENEPS bem feita é para direito. É cosmoética. Então nós temos tudo na mão, mas não estamos percebendo bem. Nós queremos discutir para direito, discutir Estado Mundial e chegar lá não sei aonde. Que tal se a gente vivenciar bem suavemente tudo isto de mudar? Eu, quando me levanto de manhã, eu faço logo uma intencionalidade para o dia todo. De modo que tudo que eu faço durante o dia já está encaminhado. Isto é para direito, a intencionalidade é para direito.
A automotivação é para direito. A mudança de comportamento é para direito. Às vezes, eu ficava pensando, pessoas que vão assistir um curso e quando sai de lá, continua a mesma coisa. Não dá. Quando eu assisto um curso, ou uma palestra do professor Valdo, por exemplo, quando eu ia para a tertúlia, eu ficava atento ao que ele dizia e, de repente, ele falava lá uma coisa qualquer, não. Falava uma determinada situação, eu digo, puxa vida, foi isso que eu vim buscar aqui. Ele estava me dando uma resposta para uma situação que estava dentro de mim. Então, se você vai fazer um curso e não sai dali diferente, você não fez conduta diferenciada, você não usou o para-direito, não usou a cosmoética. Eu não devia estar falando essas coisas, isso não é comigo, isso eu estou exagerando, vocês me desculpem, por favor. Está muito bom. Agora aqui, em seu blog, Vasco Vasconcelos fala sobre ordens iniciáticas. Alquimistas, celtas, egípcios, maia, incas, tibetanos. E diz que a maioria dos sensitivos ainda está no primeiro grau da primeira ordem, que é a dos alquimistas. O que o senhor sabe sobre essas ordens? De que forma elas se relacionam com a escala evolutiva das consciências? Olha, tudo isso já era para nós. Nós julgamos isso tudo démodé, ultrapassado, isso tudo ficou para trás. Hoje, se você quer estudar, olha bem os processos, por exemplo, na escala evolutiva. Mas veja, por exemplo, o que é o que nós chamamos de epiconologia. O que é que tem, por exemplo, aí, essa equipe que tem aí de epicons? O que eles fazem? Eles conhecem mais essas coisas que esses iniciados de todos os tempos tem por aí. E outra coisa, a maioria desse povo já passou por essa condição dessas iniciações todas. Aqui está cheio desse povo. Agora, para o professor Jânio, está aqui um amigo teletertuliano, está perguntando, professor, como funciona o processo da paradireitologia na interlúdio para com as comunex inferiores? E olha, muitas congratulações pelo verbete. Ele quer saber como é que funciona na interlúdio a assistência que é feita às comunex inferiores. O Skype está cheio de pato e vuvuzela. Professor, a equipe de transmissão sugere que, se o senhor tiver disponível a utilização de um fone de ouvido, pode melhorar a qualidade do áudio recebida. Colocou um fone de ouvido. Eu sou contra. Mas é que eu não entendi a pergunta, se foi uma pergunta. Falar aqui, né? Está difícil de escutar a sua voz. Escuta, aqui, o nosso amigo está perguntando o seguinte: como é que funciona a assistência na interlúdio para as comunex menos evoluídas? Professor, eu não estou conseguindo entender isso. Ah, não. Então eu vou responder no lugar dele. Eles lá na interlúdio, eles usam justamente o para-direito, a cosmoética e a prioridade evolutiva para atender as consciências que estão aquém daquele nível, daquele patamar evolutivo das pessoas que trabalham na interlúdio. Sim.
Agora, ó, para o professor Jaime. Os meios extrajudiciais de solução de controvérsias, arbitragem, mediação, negociação, estariam mais próximos do para-direito do que os meios judiciais? Sim, mas sim, estão, claro, mais perto do para-direito. A conciliação, a compreensão, uma série de coisas. O que a gente vê hoje na justiça, por exemplo, é muito ruim. Tem muita coisa ruim. Por quê? Porque não tem essa noção de conduta diferenciada, de repente. O próprio direito, não resta dúvida, o próprio direito, ele leva a uma conduta diferenciada. Eu faço isto, se eu estou fazendo um erro, e de repente a lei, o direito diz que aquilo ali está errado e eu mudo, se eu mudo isto, sem rancor, sem nada, o direito está servindo como um fluxo daquele para-direito que existe para todos nós. Eu não sei se estou lhe respondendo. Agora outro, professor. O problema da demora, ou seja, a ineficácia do poder judiciário no Brasil, poderia ser relacionado a um possível antidireito, uma vez que as pessoas parecem mais buscar a vingança do que a justiça junto ao poder judiciário? Exatamente. Parece que está ficando pior. Isso aí não é direito. Isso não é o direito. Isto, há pessoas erradas que estão aproveitando um caminho certo, um remédio certo que é o direito, para praticar mais infidelidades à realidade. Essa gente está longe do para-direito, essa gente está longe do próprio direito. Quando eu trabalhei muito na Defensoria Pública, eu via que alguns colegas estavam, além de receberem como funcionários do Estado para atender as pessoas pobres e carentes, etc., eles tinham também, de maneira subterfúgia, eles tinham também o seu escritório de advogado. E aquilo me deixava constrangido, aquilo me deixava desesperado. Não foi aquilo, a Defensoria não foi criada para isso. Então, o Poder Judiciário está cada vez mais decaindo, a meu ver, e é muito difícil, e nós poderíamos muito bem criar, me desculpe aqui a sugestão, quem sabe trazer mais as pessoas do direito para dentro da Conscienciologia, para podermos mudar essa situação, porque não tem outro jeito. Agora aqui outro. Existe alguma relação mais estreita entre a cosmoética, o para-direito e a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Eu acho que está tudo junto, né? Na medida em que houver essa luta em favor dos direitos humanos, nós estamos fazendo para-direito, nós estamos fazendo cosmoética, nós estamos fazendo tudo que é de bom. Agora, eu acho que é uma minoria, e talvez uma minoria que esteja querendo aparecer. O ideal seria que eu fosse uma minoria ou uma maioria de pessoas que não estivessem preocupadas em aparecer. E nós, então, estaríamos começando a chegar um pouquinho mais perto do Estado Mundial. Agora aqui uma consideração. Estou me formando em Direito e senti muita afinidade com as ideias de cosmoética e para-direito. Por isso, gostaria de aprofundar o estudo nessas áreas, porém confesso que ainda não consegui distinguir exatamente a diferença entre o direito e o para-direito. Entendo que o direito não apresenta análise multidimensional kármica e de múltiplas existências, mas não consigo perceber as minúcias dessa diferenciação. Poderiam esclarecer
Se possível, peço também que me indique algumas leituras ideais para que eu possa aprofundar este estudo. A primeira coisa seria bom ler ou ver toda a enciclopédia onde está falando de para-direito. Pois é, e tem também os artigos do professor, etc., tudo isso, e esse verbete. Ele não deve ter lido o verbete, porque aqui tem a definição do que é o para-direito. Agora aqui, existe o conceito de causa e efeito na série X? Aqui, o que é? O que há? Não entendi nem a pergunta. Deveremos reparar o mal que fizemos a outras pessoas fazendo bem com essas consciências ou consciências? É lógico. Se é causa e efeito, você está muito jejum, seria bom ler mais, tem muita coisa para ler. Seria bom ler o Nossa Evolução, no caso, né? É um livro que tem por aí, pequenininho, fácil. Nossa Evolução. Agora aqui, queria entender melhor a prática do para-direito na visão do professor Jaime. De que forma o senhor conduziria, se já estivesse vivendo no dia a dia dessa condição de para-direito, os casos de pedofilia e assassinato? A visão para-direito? O para-direito, agora, a questão de pedofilia e assassinato. Como reagir positivamente do ponto de vista da para-jurisprudência? É a diferença entre direito e para-direito, é isso, professor? Não. Ele está perguntando como funcionar tecnicamente na condição de para-direito dentro do âmbito do universo dos casos de pedofilia e assassinato. Mas o para-direito, olha, não dá para entender bem a pergunta, mas o para-direito não tem nada a ver com isto. O direito é que tem a ver com isto, que para mim o direito é um fluxo do para-direito. O direito, quando bem trabalhado, é um fluxo do para-direito. De modo que eu confesso que não entendi direito a pergunta. Não, aí é o caso de falar isso mesmo. Reagir de forma positiva. Cosmoeticamente, colocar, por exemplo, pedofilia e assassinato dentro da área do direito da criminologia. Não é isso? Sim. Eu Agora aqui, assim, o professor Jaime comentou algo no sentido de que somente seria possível vivenciar o para-direito na dispersidade. É isso mesmo ou entendi errado? Não. A opinião dele, para funcionar o para-direito em alto nível, a partir da autodispersidade, a pessoa começa a entender para poder aplicar isso na prática. Está difícil de desdizer isso. A afirmativa dele é muito lógica, racional, prioritária, cosmoética, adequada, de modo que entenda o que você está fazendo para ser um ser desperto. Esse é o caminho. Quando chegar nisso, o para-direito vai começar a brotar, vicejar e ser potencializado na sua vida. Você quer falar? Professor Jaime, aqui o Arlindo, tudo bem? Será que está ouvindo? Professor Jaime? Sim, pode falar. É o Arlindo, tudo bem? Na fatologia, a primeira linha da fatologia, o para-direito, o para-dever e a holofilosofia aplicados na intrafisicalidade. Você poderia restringir mais ao para-direito aplicado à intrafisicalidade. Como que ocorreria isso na intrafisicalidade? Olha, eu diria assim, de maneira mais simples, que o professor Valdo trouxe o para-direito extrafísico para a nossa virtualidade terrena.
Então, o para-direito, o para-dever e a holofilosofia aplicados na intrafisicalidade, nós podemos começar, de certa forma, a praticar o para-direito, o para-dever e a holofilosofia na intrafisicalidade. E quem fizer isto certamente está evoluindo. Quem fizer isso certamente está chegando mais perto do Estado mundial, está chegando mais perto de uma realidade maior que é o extrafísico. Então, o para-direito, o que é o para-dever? O para-dever, eu me lembro que o professor Val uma vez me pediu sugestões sobre para-dever e eu disse a ele que não dava porque eu não concordava. Aí nós discutimos, rimos bastante, foi muito boa aquele momento, foi muito gostoso com o professor Valdo. O para-dever, quando você tem uma noção, ainda que pequena, do para-direito, ou quando você começa a mudar a sua conduta, você passa também a aceitar os deveres que se impõem a você na sociedade, aqui ou em qualquer lugar. Você começa a trabalhar esses deveres com intencionalidade, com com esforço, fazendo todo o possível para que tudo se realize sem revolta, sem preocupação, sem estar ali se queixando de que tem um dever muito grande, é tudo muito difícil. Não. O para-dever é exatamente a continuação do para-direito. Quer dizer, eu aceito todas as situações, as doenças, as dificuldades, as frustrações, o que eu tenho que fazer, o compromisso que eu tenho que ter como pai, como marido, ou como filho, enfim, ou como professor. Eu aceito tudo aquilo, faço tudo aquilo com muita vontade, com muito prazer, com muita satisfação. Isso é para-dever. O para-dever é a prática, o para-dever é a prática, de certa forma, do próprio para-direito ainda extrafísico. Mas eu acho que nós temos um privilégio muito grande e o professor Valdo trouxe para o intrafísico uma coisa chamada para-direito, cosmoética e para-dever e holofilosofia. Professor Jaime, na questão da holofilosofia, eu poderia fazer um paralelo da holofilosofia do para-direito com o direito, a filosofia do direito, né? com a holofilosofia do para-direito. Sei lá, a holofilosofia é centrada na cosmoética, na megafraternidade, na cosmovisão e outras coisas mais. Na verdade, ela já se liga ao para-direito. Eu não sei se o senhor concorda. São afirmações, mas eu levo como pergunta aqui. Sim. Ela se liga ao para-direito, como a cosmoética também se liga ao para-direito, como o para-direito também se liga à cosmoética, à holofilosofia, à parapoliticologia, etc. A holofilosofia é muito mais do que filosofia, evidentemente. E, na medida em que nós vamos aprofundando esses conhecimentos, nós vamos ver que a holofilosofia é uma base do Estado mundial. Assim como a parapoliticologia é uma base do Estado mundial. Assim como o para-direito é uma base do Estado mundial. Então, eles são diferentes, mas não são inimigos, não são adversários. Eles estão juntos, eles fazem parte de um todo. Nós, na medida em que nós aprofundarmos a nossa consciência, nós vamos ver que a consciência é multi em tudo. Ela vai longe, ela se aprofunda muito, e nós, com essa conscienciologia mais consciente e lúcida, nós vamos trabalhar todos esses elementos, todos esses remédios, eu diria remédios, porque me falta uma palavra melhor, que o professor Valdo trouxe para nós.
que nós devemos honrar e satisfazer muito essas para direito, para dever, holofilosofia, não são iguais e todos eles estão trabalhando conjuntamente. Agora, só a última coisa. No Estado Mundial, eu estou colocando como pergunta, o para-direito aqui na intrafisicalidade iria ter uma aplicação plena, total? O para-direito que o professor Val trouxe para nós, que é mais do que o direito, não tem nada a ver com o direito, o para-direito é que está influenciando muito mais do que nós pensamos a chegada ao Estado Mundial, a aprofundarmos o Estado Mundial, ao verificarmos que o Estado Mundial está, um dia vai chegar, evidentemente. Não somos nenhum alienados pensando que o Estado Mundial é amanhã. Quando a presidente do Brasil esteve agora na China, reuniu com aqueles países da China, da Índia, da Rússia e Brasil. Parece que tem mais um país. É o pessoal menor do que aqueles ricaços que se reúnem. E interessante que eles se reuniram e propuseram, alguém propôs, não sei se foi ela, alguém propôs tirar fora o dólar e criar uma moeda universal. Olha aí. O Estado Mundial será de troca, não de moeda. Mas se nós terminarmos com todas as moedas que estão por aí, rodando por aí, e fazendo uma série de coisas erradas, nós começamos a pensar numa moeda universal. No momento, haverá menos ganância, haverá menos violência, haverá menos guerra, haverá menos enriquecimento, e de repente nós vamos diminuindo essa moeda universal e vai aprendendo a fazer uma outra forma de escâmbio, vai aprendendo a fazer uma outra maneira de agir, e nós estaremos chegando perto do Estado Mundial. Veja bem, na medida em que cada um de nós fizer alguma coisa diferente, vai fazer diferença dentro da sociedade, vai fazer diferença dentro do mundo. E esses 4 ou 5 presidentes se reuniram e colocaram essa ideia. Essa ideia pode surgir, porque, por exemplo, o dólar atualmente está tendo um problema muito sério. Então, essa ideia pode se concentrar, assim como foi a União Europeia, assim como foi o Mercosul, assim como foi a ONU e por aí afora. De modo que nós é que temos que estar atentos onde é que eu vou agir, como é que eu vou agir daqui para frente, não ficar escondidinho. Na minha internet eu viajo pelo mundo inteiro. Onde tiver gente sofrendo, onde tiver guerra, onde tiver terremoto, onde tiver sofrimento, lá eu estou levando energia na medida do possível. Claro, a minha energia é pequena em relação a tudo isso, mas se 500 pessoas fizerem internet bem feita, já estará mudando muita coisa. É um para-direito muito amplo. Ele já está fazendo jus a ser considerado, reconsiderado, não só para-direito na Terra, mas o para-direito extrafísico está se acumulando cada vez mais aqui entre nós, de acordo com o nosso movimento, a nossa ação, o nosso trabalho. Obrigado, professor. Professor Jaime, aqui fala Oswaldo. Eu queria fazer um comentário em relação do que o senhor menciona no item 7 das modificações, ou seja, os salários que estão expressados dentro da argumentologia. O senhor diz injustos para a maioria da população e exorbitantes para os servidores públicos.
Logicamente que eu concordo nessa discrepância entre injustos para um lado e exorbitantes para o outro. Só que eu queria lhe sugerir de que esos salários exorbitantes, pelo que a mim me consta, não são somente dentro dos servidores públicos, sino também em grandes empresas, grandes corporações, onde os CEOs, principalmente, têm salários realmente que nem dá para mencionar. Então, eu gostaria simplesmente de sugerir-lhe de acrescentar nessa frase justamente os salários dos grandes executivos das grandes corporações. O predomínio da sua frase. Não. Está sugerindo acrescentar isto? No item 7 das modificações, onde está se referindo aos salários. No final da frase, onde diz exorbitante para os servidores públicos, a partir daí eu acrescentaria também os executivos, grandes executivos das grandes corporações e grandes empresas. Deixo isso para sua consideração. Eu confesso que não pude entender bem a sua pergunta, mas eu diria mais ou menos isto. Aí está o grande problema da moeda. Nós já estamos fazendo diferença entre ricos e pobres, os pobres têm moedinhas e os ricos têm muitas moedas. Se nós não tivéssemos dinheiro, não haveria nada disso. Então, eu tenho certeza de que, na medida em que nós crescermos até o Estado Mundial, que o Estado Mundial vai superar tudo isto e nós seremos muito mais felizes, sem dúvida nenhuma. E aí todos estarão em condições iguais. Eu conheço, me desculpe, não acredite em mim. Eu conheço um planeta há 4 anos-luz daqui, há 40 anos-luz daqui, que cresceu sem usar o dinheiro. E eles mesmos não aceitaram o dinheiro quando eles estavam insistindo, discutindo. Eu convidei que eles viessem à Terra e verificassem e mostrei para eles, olha o que o dinheiro faz. Vocês estão vendo? É isso que vocês querem? Então, vocês decidam. Se querem isto, leve. Se não querem, não coloquem. Eu não posso decidir por vocês. E eles decidiram que não teriam dinheiro. Então, há uma felicidade enorme. Eu diria que são praticamente praticamente essa estrela, que não é a estrela, como é o... Não, esse planeta consta, com essa situação, com essa mudança que eles fizeram, eu diria que eles estão chegando à dispersidade muito mais rapidamente do que nós. Professor Jaime, queria ver a opinião do senhor a respeito da CCCI como proto-Estado Mundial, como ainda um modelo para um futuro Estado Mundial. Essa postura o senhor acha que é mais para nós um para-direito ou um para-dever? O para-dever é a prática do para-direito. Você está fazendo as coisas certas, ou mesmo as coisas difíceis, os pesos da sociedade, o peso da sociedade, o peso do seu trabalho. Você trabalha numa empresa, ganha pouco, mas você está trabalhando ali. Você está fazendo do melhor que você pode. Você está fazendo com intencionalidade. Você está levando essa sua intencionalidade até para as pessoas que não têm nada. Então isso é o para-direito, isso é o para-dever. Então você está praticando o para-direito. De modo que nós estamos praticando para-direito sem saber o que é para-direito, porque nós estamos pensando que para-direito é algo assim extraordinário, é um objeto,
é um ser, é uma realidade terrena. Na verdade, tudo isso aqui na Terra é virtual. A realidade está no extrafísico. Então, ele é extrafísico, ele é real no extrafísico. E nós podemos fazer isso que o professor Valdo trouxe para nós, o paradireito. Podemos fazer com que o paradireito, podemos fazer com que nós possamos trabalhar esse paradireito já aqui na Terra, aqui no intrafísico, de alguma forma. João, só uma informação. O professor Jaime vai estar aqui em Foz do Iguaçu, falando sobre o Estado Mundial, nos dias 3, 4 e 5 de junho. Então, convite a todos aí para ouvir. 3, 4 e 5 de junho. De junho. Vamos entender bem isso. Muito bom. Pode falar, Sérgio. Professor Jaime, a Carla Uman, ela está no aeroporto agora e mandou por SMS aqui por telefone 3 perguntas para eu fazer para o senhor, pedindo desculpa que ela está sem acesso à internet para poder fazer as perguntas. Sim. Então, as 3 perguntas da Carla Uman são as seguintes. Primeiro eu vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda. Qual é o ponto da paradireitologia que merece prioridade e maior aprofundamento de estudo? Qual é o ponto da paradireitologia que merece prioridade e maior aprofundamento de estudo? Eu não diria isto. Nós não vamos partir em pedacinhos o paradireito. O paradireito, eu diria assim, é um fenômeno extraordinário, né? E que nós devemos nos envolver nesse fenômeno e que nós devemos vivenciar este fenômeno da maneira possível que nós pudermos fazer, e na medida em que nós melhorarmos as coisas na nossa vida e dali para toda a sociedade, este é o ponto fundamental, este é o ponto importante. Não existe um ponto, a meu ver, não existe um ponto no paradireito. Nós somos o ponto do paradireito. Nós somos aqueles que podemos aproveitar este privilégio que a Conscienciologia nos trouxe, do professor Valdo, esse privilégio de poder praticar o Estado Mundial, ainda que seja um pouquinho. Agora, quanto mais conscientemente nós agirmos, melhor. E aí tudo vai ser melhor. Ok, muito obrigado. Segunda pergunta aqui, se o senhor poderia aprofundar a relação entre a democracia direta e o paradireito? A democracia que veio lá da Grécia Antiga e que veio por aí afora, que vem sofrendo, e nós estamos vendo como acontece na Ásia, os árabes, aquela luta toda, tanta gente morrendo, milhares de pessoas morrendo para fazer democracia. Essa democracia que nós temos no Brasil, que é um pouco elogiada às vezes por outros países, é uma democracia que não é verdadeira, que não é a melhor, mas pelo menos é democracia. Pelo menos ainda há um pouco de respeito de pessoa para pessoa e de governo para as pessoas. Então, a pergunta é... E democracia? Democracia e para-direita, é isso? Isso, democracia direta e para-direita. Então, eu diria que uma democracia 100%, não existe evidentemente ainda, mas 100%, 50%, 80%, sem dúvida nenhuma, bem trabalhada, ela é para-direitologia. O para-direito está influenciando a educação, está mudando, está tentando mudar a educação em nós. E, naturalmente, se nós pudermos fazer uma democracia perfeita, e isso é difícil, se nós pudéssemos fazer, isso aí é para-direito puro, a meu ver, no meu entendimento, aquilo que eu penso o que seja o para-direito. A outra questão qual é? Ok. A última pergunta,
ela gostaria que o senhor apresentasse alguma experiência prática, a mais marcante que o senhor já teve com o para-direito. Ela queria ouvir algumas experiências, o que mais marcou o senhor já de experiência prática com o para-direito. Olha, eu não sirvo de modelo, evidentemente, mas eu procuro fazer o máximo que posso da seguinte forma. Verificar de vez em quando, é a reciclagem. Verificar de vez em quando como é que está a minha andança, como é que eu estou andando, como é que eu estou fazendo, o que é que estou dizendo, o que é que estou falando, como é o meu comportamento. Quando a minha filha me critica de alguma coisa, eu fico chateado. Eu aí penso comigo assim, espera aí, rapaz, por que você fica chateado? Não é assim, ela está sendo, quem sabe, influenciada pelo para-direito para te levar a um caminho melhor. Você não está percebendo. Eu tenho 80 anos e quero ter o direito de pensar como velho, de agir como velho, de ser, enfim, livre. Mas eu encontro uma dificuldade muito interessante, grande, e que eu quero ver se consigo ajudar fora daqui. A minha família, que me quer muito bem, meus filhos me querem muito bem, a minha mulher me quer muito bem, mas eles não entendem que eu sou um velho, que eu sou um idoso de 80 anos. Eles querem que eu me conduza como eles se conduzem. Eu não posso me conduzir como eles. Eles não podem me compreender como eu sou. Então, isso é um dilema muito grande. É um sacrifício muito grande que eu tenho de não perder a cosmoética, de não perder o para-direito, de não perder o maxi-fraternismo. É muito difícil. É o maior sofrimento da minha vida. É esse. Por quê? Porque eles estão certos agindo do jeito que estão. Eu estou certo agindo do jeito que eu estou. Mas eles ainda não entendem que eu tenho o direito de ser aquilo que eu sou. E aí, este é o maior sofrimento, este é o maior momento. Eles ainda vão fazer o curso intermissivo. Viu, professor Jânio? Eles ainda vão fazer o curso intermissivo. É uma questão de tempo, tudo vai melhorar. Agora, tem uma pergunta aqui para o senhor. É uma pessoa, um teletertuliano. O senhor, na condição de defensor público, qual seria a sua conduta ou de outros advogados quando mesmo é escalado para defender uma pessoa que já se sabe antecipadamente que é 100% culpado? Processo da criminologia. Direito criminal. Sim. Professor, eu me lembro quando era estudante de Direito no Rio de Janeiro, uma mulher, para se vingar do marido, coisa assim, pegou uma menina e fugiu com ela. E como a polícia foi atrás, etc., ela ficou com medo, ela ia apertando a criança nela, com medo que ela gritasse, e a criança acabou morrendo. Então alguém me perguntou, isso foi um dilema muito grande lá no Rio de Janeiro, etc. Uma pessoa me perguntou, você defenderia esta mulher? Eu digo, eu defenderia esta mulher para evitar que a justiça cometesse um erro pensando que era justiça. Então, veja bem, o advogado, ele não pode fugir da sua profissão. Ele tem que ajudar. Ele pode defender um delinquente, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ele defende, que eu defenderia, por exemplo, um delinquente, até no sentido de evitar que ele fosse injustiçado. Por quê? Porque, por pior que seja o ser humano, dentro do coração dele existe algo de bom. E ele tem que ser respeitado por esse pedacinho de bom que tem dentro dele. Não vamos fazer mais um
um crime para defender um outro crime. Não. Nós vamos fazer aquilo que for melhor. Nós vamos tentar de alguma forma. Nós vamos fazer com que ele não minta. Nós vamos fazer... Agora, ele não é obrigado a dizer que fez o que não fez. Ele não é obrigado. É uma questão de liberdade. Então, eu acho que o advogado não pode fugir da sua profissão. Ele pode ajudar, mas não permitir que ele seja massacrado porque ele cometeu um crime. Muito boa resposta para o grande jurisconsulto de 80 anos. Parabéns para nós todos. Essa aí fechou, ficou o máximo. Perfeito. Uma das coisas mais difíceis que tem é o processo da criminologia. Eu conheço uma série de amigos meus que são jurisconsultos, que são advogados e que tiram o corpo fora da criminologia. Dentro do direito, da área criminal, eles não querem entrar nisso, nenhum processo desse sentido. Então, veja, isso na minha terra é covardia profissional. Agora, o professor Jânio falou aonde dói, no lugar certo, em cima do lance. Isso é muito importante. Estudo é para direito, tudo isso é cosmoética, tudo isso é o prioritário. Quer dizer, é um problema sério em matéria de imperturbabilidade nos estudos, vamos dizer, dos direitos humanos e dos paradireitos das consciências. Quem é que está com o Professor Jaime, é Eduardo que está falando. Eu estive pensando essa semana exatamente nessa questão que o senhor comentou, das pessoas que são criminosas. E existe um movimento próprio da mídia e da sociedade, da gente mesmo, de a hora que a pessoa comete um crime, ela é praticamente alijada, digamos assim, alijada da sociedade e acaba perdendo todos os direitos. E o ano passado eu visitei uma comissão lá em Brasília, que era uma comissão de pedofilia. Eu ia encontrar com um senador para fazer a divulgação de um livro, e acabei encontrando com esse senador exatamente nessa comissão. E ele estava lá com várias famílias, de várias pessoas que tiveram envolvimento foram vítimas, né, de pedófilos. Era um ambiente extremamente barra pesada. E esse senador estava extremamente bem assistido, com muita energia e fazendo todo um trabalho assistencial. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é justamente essa. Essas pessoas que cometem esse tipo de crime, que tipo de reabilitação? O que pode ser feito do ponto de vista prático para... Essas pessoas têm que ser presas, né? Tem que ter o processo da culpa, a questão jurídica, mas elas também têm direito à assistência, elas têm direito à reabilitação. Então, do ponto de vista jurídico, o que é possível fazer para essa reabilitação e como que isso é feito hoje no Brasil? Olha, eu lhe digo uma coisa. Na minha TENEPS eu coloco todos os doentes, todos os hospitais, todas as pessoas carentes, mas coloco também todos os delinquentes nos diversos níveis e coloco também todas as penitenciárias, todas as cadeias onde essas pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque nós sabemos que, infelizmente, a prisão não está realizando aquilo que tem como objetivo. Ajudar, exatamente aí, ajudar o delinquente a mudar de conduta. É que ele possa se reorganizar novamente na sociedade. E talvez seja até... Eu me lembro ainda quando estudante no seminário, eu fui mandado para uma penitenciária, mas não preso, não. Eu fui mandado para lá para ajudar, orientar os presos. E eu me lembro de um rapaz que ele, quando ia jogar futebol, os outros maltratavam. Ele era sempre muito perseguido pelos demais e tal. Ele veio e disse, professor, está vendo? Mas eu acho que
eu vou ter paciência com todos eles não sabem o que estão fazendo. Aquilo me deixou desesperado, eu não faria isto. E ele estava fazendo. Lá dentro tinha, portanto, uma pessoa que era capaz de superar essa situação. Pois bem, quando ele logo depois, um pouco mais tarde, mais tempo adiante, ele saiu e ele vinha todo mês me visitar para me agradecer o que eu tinha feito por ele. Então, veja bem, um prisioneiro, de repente nós conseguimos que ele se tornasse uma criatura extraordinária. E ele fazia o melhor possível. Ele vinha agradecer. Por quê? Porque ele tinha mudado. Agora, as prisões aqui no Brasil, deve ser no mundo inteiro, elas são terríveis. Numa prisão onde cabe 50, bota 200. Não dá. Aqui mesmo em Manaus, o secretário da Justiça me mandou uma ocasião para a penitenciária também, não fui preso não, ainda não. E para verificar quais eram os prisioneiros que estavam lá e não tinham sido condenados pela justiça. Eles não podiam estar presos. Professor Jaime, se o senhor está nos escutando, o seu trabalho foi muito bom, todo o seu sacrifício, toda essa colocação que o senhor deu foi muito boa, muito esclarecedora. Vamos ver os próximos, como é que serão. Aguardamos o senhor aí para debater o Estado Mundial. Muito obrigado por tudo, hein? Muito obrigado a você, padre, professor. Por favor, não me chame de senhor, só porque eu sou um pouquinho mais velho. Em parte, ele tem toda a razão. Ele quer colocar a parte prática da conduta, que é a ciência do comportamento, que é a etologia, funcionando no dia a dia das pessoas. Afinal de contas, todas as nossas técnicas, os nossos cursos, o trabalho nosso, que está assentado na cosmoética, objetiva justamente essa meta. De modo que o para-direito vale a pena se pensar seriamente e como entrar com isso no dia a dia da nossa vida. Agora, o que é que se passa? É muito importante, inclusive ele fala aqui na interdisciplinologia, sobre a para-reurbanologia, que é o processo da Reurbeck, que dá como efeito e consequência o processo da, vamos dizer, reciclagem, da ressex intrafísica na Terra. Agora, o caminho nosso para chegar no para-direito e depois com o para-direito e Estado Mundial é transformar a Terra, que hoje, antes de tudo, é um hospitalão, transformar num educandário imenso do processo da evolução. Então, o caminho todo está aí, mais ou menos, vamos dizer, indicado para quem queira acertar esses dados básicos da evolução. Valdo, tudo está aí. Para fazer uma última perguntinha, nesse assunto, como fazer esse tipo de assistência, né, que é super delicada, por exemplo, a questão de um delinquente, nesse nível de patologia, sem a gente ser ingênuo, né, sem... A primeira coisa é o seguinte: coloque-se você na condição de assistente daquela pessoa. Então, você se coloca na condição de pai, de mãe, de professor, de médico, de advogado, de consultor daquela pessoa. E procura, se ele é meu filho, o que eu faço? Se ele é meu cliente, o que eu faço? Se ele é meu assistido, o que eu faço? Sempre você vai receber inspiração, intuição do melhor para fazer, de acordo com o momento evolutivo dentro daquele contexto. Agora, o que eu vejo é o seguinte: uma pessoa se dedicar à área da criminologia hoje, do ponto de vista da jurisprudência,
Se ela tem boa intenção, é das pessoas melhor assistidas, mais assistida que existe. Por quê? A maioria não quer, elas menosprezam esse tema. Por quê? Cria problema. Há muita gente que entra nisso observando, ou mirando, objetivando dinheiro. Isso é o capitalismo selvagem. Agora, existem pessoas, inclusive que às vezes falam aqui, que querem entrar na criminologia. Eu falo assim, é bom entrar sim. Agora veja, você vai arrostar, é um rabo de foguete, mas vale a pena o esforço que a pessoa vai se dedicar para isso. Essa vida dela vai valer por muito mais de outras áreas que ela entrar para fazer qualquer coisa. Por quê? Essa área é mais sensível, mais difícil, mais complexa, exige mais cosmoética, mais atenção. Agora veja, qual é o nosso discernimento? É para ser usado. E outra coisa, se nós já conhecemos o processo da conscienciologia, a parte básica disso, por que não aplicar na criminologia? Entende? Agora, a criminologia é o que está mais perto do processo da baratrosfera. Todo mundo que se envolve ali é porque tem muita culpa do cartório, que é o apêndice caudal, o rabo preso dentro do processo secular das vidas prévias. Então, isso é muito sério. Quando a pessoa fica em dúvida, eu lembro isso para ela. Entra, por quê? Naquela escolha da programação existencial, geralmente o mais difícil é aquilo que a pessoa escolheu. Quando ela chega aqui, atira o corpo fora, fica com o mais fácil. Agora, Valdo, o rabo preso nesse sentido, a pessoa vai atuar com isso. O que ela fez para ser esse o caminho de restauração dela, de melhoria dela? O que ela pode? Ela contribuiu para que aquelas pessoas estivessem naquela condição? O que foi normalmente? Quase sempre ela foi colega desse povo todo. Pensa por aí que você vai entender tudo. Os nossos comerciais, por favor. Oi, obrigado. As pontuações de hoje: 52 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 38 votos presenciais e 13 votos online. Hoje teremos os recados do João Paulo, Fundamentos da Conscienciometria, Cristina, sobre o simpósio Democracia Direta, a Rosa, sobre o programa Verbetografia, e o Rafael, sobre o Congresso da Invexologia e Serenologia. Antes com vocês, Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia quer fazer um convite especial a você, teletertuliano, para se tornar um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia. A adesão ao programa, a assinatura, é feita de uma forma muito fácil. Você pode ligar para o 45 35 25 26 52 e fazer o pagamento em até 12 vezes pelo seu cartão de crédito. Ou então diretamente no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Então a gente espera que vocês aceitem o nosso convite. Obrigada. Boa tarde, venho falar em nome da Conscius sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, que terá início amanhã, na terça-feira. Curso com 25 aulas, vão ser 25 semanas, aproximadamente 6 meses, cada aula um tema diferente. Nós ainda temos 3 vagas. Quem tem vontade, quem tem interesse, quiser mais informações, pode pegar essas informações na Secretaria do CEEC. Se você mora em Foz do Iguaçu, tem vontade de fazer esse curso, pode ligar para o CEEC agora e já fazer a sua reserva, porque só restam as 3 vagas e o curso começa amanhã, às 7h30 da noite. Então, Fundamentos da Conscienciometria, às terças-feiras, às 7h30, a partir de amanhã. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, para o maior aprofundamento da temática da paradireitologia, do Estado Mundial e da parapoliticologia, convidamos a todos a participarem do primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 3, 4 e 5 de junho. Lembramos que o professor Jaime Pereira, verbetógrafo de hoje, estará nos brindando com uma conferência neste simpósio, justamente acerca do tema Estado Mundial.
Para maiores informações, procurem a recepção do SEEC e acessem o site www.simposiodemocraciadireta.com.br. Obrigada. Boa tarde. Para lembrar vocês que o programa Verbetografia, agora de maio, já está chegando. A parte presencial vai ser no dia 7, 8, 21 e 22 de maio. E já estão disponíveis no site da Tertúlia, na página do Verbetógrafo, as 3 aulas virtuais, e que são, assim, eles são integrantes desse programa. Então, é importantíssimo que as pessoas interessadas em fazer o programa, e até aquelas que já estão inscritas, assistam essas 3 aulas que estão já disponíveis virtualmente. Tá? A primeira aula disponível, ela fala de como você criar títulos, né, possíveis para serem aprovados para a sua elaboração do seu verbete pessoal, e ele tem que ser aprovado, então tem que ter uma certa antecedência com isso. Ainda na segunda aula, nós temos a aula de definição e a aula de sinonímia e antonímia, que a gente pede para que as pessoas venham fazer a parte presencial já com uma primeira elaboração, para a gente já trabalhar em cima dessa primeira elaboração. E a última aula é uma aula sobre o sistema, sobre o estilo enumerativo de um modo geral e como utilizar a planilha de verbetes da enciclopédia, que é um instrumento importantíssimo para a elaboração dos itens da enciclopédia. Então, a gente pede para todos os interessados assistirem essas 3 aulas. Aqueles que não puderam fazer a inscrição podem assistir, porque essas 3 aulas virtuais são gratuitas. Então, nós esperamos, então, todos aí. As vagas já estão terminando. Aqueles que estão interessados, por favor, dirijam ali a secretaria da CAEC, a recepção, né, do CAEC, para fazer suas inscrições. Obrigada. Gente, boa tarde para todos. Eu quero convidar vocês para o 9º Congresso Internacional de Infecciologia. Vai estar ocorrendo paralelamente ao 1º Congresso Internacional de Serenologia, no Espírito Santo, lá no campus da Aracê. Vai ser do dia 23 ao dia 26 de junho, agora de 2011. Esse é um evento único. Ele é a união de 2 congressos, né, 2 Mater Pensênios diferentes, Infecciologia e Serenologia. E a proposta do rendimento desse evento é que 50% vá para os amigos da enciclopédia e 50% para o serenário que está sendo construído aqui em Foz do Iguaçu, no campus da Simvexis. Eu até convido vocês, quem quiser ir lá no campus conhecer o serenário, ele já está na fase de construção, uma parte do muro já está sendo feita, mais ou menos 1 metro de alvenaria, nós já temos lá. Então quem quiser dar um pulinho lá para sentir as energias do serenário está convidado. Obrigado. De autoria do professor Alexandre Nonato, teremos amanhã o verbete Biografologia, eleito com 20 votos. A especialidade, Proexologia. Obrigado pela presença aí de todos e até amanhã.